Bom pessoal, estou de volta. Como sempre, antes de começar, peço que se inscrevam no canal e ativem o sininho, para não perderem conteúdo novo. Assim vocês me ajudam a crescer o canal. Desde já agradeço. Então vamos começar. Hoje vou contar para vocês a verdadeira história da Bruxa de Blair. No ano de 1999, foi feito um filme sobre uma antiga lenda que percorre os Estados Unidos. Esse filme é bem assustador, e fez um grande sucesso. O filme se chamava A Bruxa de Blair, e foi baseado em fatos reais. O filme foi gravado na floresta de Burkittsville, e nesse local, gravaram documentários sobre uma lenda de uma bruxa que habitava a região. Depois do sucesso do filme, a lenda se popularizou pelo mundo. A lenda conta sobre uma bruxa, que vive presa em uma floresta amaldiçoada, e quem entra nela não consegue mais sair. Mas, vamos por partes. Em 1771, em uma cidade chamada Blair, em Maryland, quando os Estados Unidos ainda era uma colônia europeia. A cidade de Blair ainda era uma pequena vila. Alguns anos depois, em 1785, a história da cidade Blair iria mudar para sempre. Quando uma mulher que morava na vila foi acusada de bruxaria. Seu nome era Ellie Kedward. Mas em um inverno, algumas crianças começaram a dizer que ela as sequestrava durante a noite, levava para sua casa, para tirar o sangue delas. Ela foi julgada, mas mesmo ela negando, ela foi expulsa da vila. Eles amarraram ela em um carrinho de mão, levaram no meio da floresta, amarrada em uma árvore, e abandonaram ainda viva, no meio do inverno congelante. E é bem provável que pelas condições, ela teria morrido congelada ou até mesmo de fome. Mas antes de morrer, ela teria jogado uma maldição na vila, e também nas pessoas que teriam expulsado ela de lá. E no ano seguinte, em 1786, no meio do inverno, no mesmo período que a mulher tinha sido expulsa, todas as pessoas que expulsaram Ellie morreram. E as crianças que a acusaram desapareceram da vila. E isso, é claro, deixou todos em pânico, pois acreditaram que a bruxa teria voltado para se vingar de todos do vilarejo. Então os habitantes que sobreviveram decidiram abandonar a vila de Blair, e também nunca pronunciar o nome daquela bruxa. Então esse foi o início da Bruxa de Blair. Após 40 anos do ocorrido, uma nova cidade foi construída no local onde ficava a vila de Blair. Essa nova cidade foi fundada em 1824, e a cidade recebeu o nome de Burkittsville. Mas, as terras daquele lugar já estavam amaldiçoadas, então mesmo se passando anos, não iria adiantar em nada. Pois tudo isso seria apenas o começo de uma grande tragédia. Um ano após a cidade ser fundada, uma menina de 10 anos, chamada Ellie, acabou falecendo afogada, durante um evento que ocorria na cidade. Pessoas que estavam perto da menina juraram ter visto uma mão pálida puxando a menina para dentro do lago. E o corpo da menina nunca foi encontrado. Após o terrível acontecimento, a cidade viveu anos de calmaria, sem mortes, desaparecimentos, ou algo do tipo. Essa calmaria ficou por 60 anos. Devido a isso, a lenda da bruxa e sua maldição foram esquecidos. Mas em 1886, ela teria voltado mais forte do que nunca. Um menino de 8 anos, chamado Robert, decidiu entrar na floresta para brincar, e desapareceu. Seus pais desesperados pediram ajuda, e na mesma noite uma equipe começou a procurar o menino na floresta. 2 dias se passaram, e a equipe não voltou, todos desapareceram. Então, imediatamente, foi enviada uma segunda equipe para procurar todo mundo. A segunda equipe encontrou a primeira equipe, todos sem vida, com os corpos pendurados pelos braços e pernas, e com marcas e símbolos pelos corpos. Obviamente isso mostrava que alguém fez isso com todos eles. Mas aquele menino de 8 anos foi encontrado vivo, e o que ele contou apavorou muita gente. Ele disse que ao entrar na floresta, encontrou uma mulher que parecia estar levitando, pois seus pés não encostavam no chão. E ela ia em direção a uma casa que ficava no centro da floresta. O menino disse que a seguiu até a casa, ela teria o trancado no porão daquela casa. Mas o menino conseguiu fugir por uma janela que tinha no porão. Depois desse ocorrido, a lenda da Bruxa de Blair voltou à tona, e ninguém mais queria passar perto daquela floresta. Pois eles achavam que realmente tinha uma bruxa, ou um psicopata escondido na floresta.
Até que em 1925, um homem chamado Rustin resolveu desafiar tudo isso. Ele era morador da cidade e resolveu construir uma casa dentro da floresta. Ele sempre entrava na floresta e sempre voltava, e nada acontecia com ele. Devido a isso, os moradores da cidade começaram a perder o medo da lenda da bruxa de Blair. Mas esse homem que foi morar na floresta seria apenas um fantoche usado pela bruxa, pois entre novembro de 1940 e maio de 1941, 8 crianças desapareceram da cidade. Logo após ele decidir ir morar na floresta, a primeira criança a desaparecer foi Emily, que foi encontrado sem vida em uma cabana na floresta, e parecia ter feito parte de algum ritual. Ela havia sido torturada e achada com o corpo cheio de marcas. A segunda criança a desaparecer foi Kylie, que também foi encontrado em uma cabana, porém a criança havia sido encontrada viva, sem nenhuma marca no corpo. Mas ela estava muito abalada psicologicamente, pois por algum motivo, ela teria sido deixada viva e presenciado todas as outras crianças serem oferecidas em um ritual. O menino disse que a pessoa que o sequestrou falava com uma mulher enquanto fazia os rituais, e ele que sacrificava as crianças. O homem falava com uma mulher, mas não havia nenhuma mulher ali. Kylie também conta que o sequestrador perguntava para ele se ele também conseguia ouvir a voz da mulher falando. As últimas crianças desaparecidas só foram encontradas em maio de 1941. Os policiais encontraram na floresta, em uma cabana. Ao entrarem, encontraram os corpos das 7 crianças sem vida, e apenas Kylie vivo. Essa cabana era daquele homem que havia ido morar na floresta, ele que sequestrava as crianças. Ele dizia se comunicar com a bruxa, e oferecia as crianças em rituais para ela. Rustin então confessou os crimes, e disse que fez isso, pois um fantasma de uma velha senhora teria mandado ele fazer tudo aquilo. Ele disse também ouvir vozes em sua cabeça, que obrigava ela a agir daquela forma terrível. Senão ele também perderia sua vida. Mas Rustin devia ser só um assassino psicopata, que usou a má fama da floresta para agir daquela forma, e cometer seus crimes. Depois disso, os desaparecimentos e as tais maldições na cidade deram uma parada. Até que no ano 1994, 3 estudantes de cinema decidiram ir investigar o local por conta própria. Os estudantes eram Ritter, Leonard e Macon. Eles teriam ido até a cidade e entrevistado os moradores do local. Logo após, eles entraram na floresta, e depois disso nunca mais foram vistos. Então realizaram várias buscas na floresta, mas o caso foi declarado como não solucionado, pois até hoje ninguém foi encontrado. Até que um ano depois, em 1995, foram encontradas na floresta algumas fitas, as gravações que foram feitas por aqueles estudantes. Com isso, a mãe de um dos desaparecidos contratou uma produtora de filmes para analisar as gravações que foram encontradas. Após analisarem tudo aquilo, em 1999, foi lançado o filme A Bruxa de Blair. O filme foi baseado nas fitas que foram encontradas na floresta. Mas o filme é apenas baseado nas fitas encontradas, então aquela não foi a história real dos desaparecimentos dos estudantes. Até porque os filmes sempre colocaram coisas a mais que os acontecimentos. Porém, por trás do filme, existe sim uma história real, uma história contada desde 1700. Mas vocês perceberam que a bruxa não se manifesta toda hora, ela some por algum tempo e depois retorna novamente. É como se ela voltasse a cada 50 anos, sempre mais forte. Um livro misterioso foi publicado com o nome O Culto da Bruxa de Blair. Esse livro é muito antigo e raro, e só existe apenas um desse livro, que já está bem danificado, o que ficou bem difícil de ler o conteúdo que estava escrito. Mas as partes legíveis conta justamente a história da bruxa de Blair, que diz o seguinte: ela foi acusada de bruxaria por diversas crianças da vizinhança. O julgamento começou, e de acordo com o relatório, implorando não ser culpada. Os trechos do livro contaria a história real da vida que foi amaldiçoada por uma mulher. Mas hoje o livro pertence a um colecionador. Bom pessoal, curtem e deixem nos comentários o que acham dessa história. Até logo!